Eu vou admitir um negócio pra você. Eu já fui numa manifestação pra tentar comer alguém, tá? Ó. Eu já fui. Eu já fui. Tudo na vida depende do quanto você quer comer alguém. E eu já fui. Véi, pra quê, velho? Véi, pra que mentir, velho? Pra que mentir, meu irmão? Existe isso. Colega meu, vai ter não sei o que lá, que não sei o que lá. É fulano vai, eu digo, eu tô dentro. Vai manifestar o quê? Eu lá sei, eu tô lá. Eu vou embora, é isso aí. Eu tomo no cu. E o que o povo brasileiro Os filhos, pois é, vovô. Pois é. sabe lá fora é que o bairro. Bom dia pessoal, Ratel aqui gravando mais um vídeo. Se vocês estiverem escutando algum ruído, é porque o ventilador está ligado. E eu infelizmente não vou conseguir gravar com ele desligado. Sem mais delongas, trazendo aqui uma atualização do vídeo anterior sobre a Tayane. Eu me precipitei, eu ainda fui otimista. Eu ainda disse que ela não usaria aquela cartada, que vocês sabem bem qual é. Mas aconteceu. Inclusive esse vídeo vai ter poucas edições, porque parte dele vai ser mais um relato. Apesar que, se vocês forem procurar no canal aqui, eu tenho um vídeo que é basicamente, o título dele é literalmente compilado de mentiras femininas. Mas no geral, acredito eu que a maioria daqueles que estão escutando esse vídeo fazem parte da comunidade masculina e acompanha outros criadores de conteúdo que já detalhou para vocês como funcionam essas coisas. E é tiro e queda. E aparentemente não tem escapatória, elas sempre vão usar essa cartada. Acreditem vocês ou não, eu já gostei romanticamente de uma garota que é totalmente similar a Tayane. Tanto em estilo, comportamento e personalidade. Essa história ocorreu já há alguns anos atrás, quando eu era mais novo. E essa história envolve mentiras, pessoas sendo enganadas, traições, literalmente traições, envolvendo relacionamentos, etc. Com isso eu não vou poder detalhar muito. Talvez em um relato futuro eu diga. E essa garota, ela enganou tanta gente que, assim como foi no caso da Tayane, criaram um grupo para expor as coisas ruins que ela fazia na rede social. Algumas pessoas tentaram me avisar previamente, mas eu não acreditei. Mas a coisa escalonou tanto que vieram mais e mais pessoas tentando me avisar. Então eu deixei ela de lado. Mas depois eu tive a péssima ideia de perdoar e retornar a falar com ela. Fizemos as pazes, mas depois disso eu fui fortemente lesado por ela. Quando eu fui de cabeça nesse romance, mas eu acabei vendo ela com outro rapaz. Foi uma coisa planejada. Ela planejou que isso acontecesse. Ela planejou que eu visse isso. Então eu passei um bom tempo bem deprê. Eu obviamente fiquei com muita raiva e xinguei ela, falei um monte de merda. E em resposta a isso, ela mandou um áudio dela na cama com o outro rapaz, que eu sentia ciúmes. Então isso me destruiu totalmente. Depois disso eu obviamente fui embora. E meses depois ela começou a ficar tentando voltar a ter contato comigo, tentando dar a entender que ela estava grávida e tudo mais, apesar dela me dizer que ela não poderia engravidar. Então isso perturbou a minha cabeça nesse dia, porque eu tinha o desejo de ter uma família com filhos e etc. Então isso começou a me perturbar bastante, mas ela não estava grávida, ela só estava querendo me perturbar. 2 anos depois, eu acabei vendo uma foto dela na maternidade tendo um filho. Então isso obviamente me causou um choque. Eu fiquei mal de novo por um tempo, mas depois eu fiquei aliviado em relação ao fator de, apesar de todas essas mentiras, eu acabei não caindo num cenário pior, que é o caso do nosso Beta da Montanha. Se eu desse continuidade mais ainda, tentasse mais ainda, algo de bem ruim poderia acontecer comigo. Principalmente se eu não tivesse, como posso dizer, ficado com raiva disso que aconteceu. Porque eu perdoei uma vez, mas se eu tivesse continuado a perdoar, com certeza algo de ruim teria acontecido comigo. Mas há algumas coisas que eu me arrependo. Eu tinha vários e vários prints, várias e várias provas que poderiam comprometer todo esse esquema que ela fazia, mas eu decidi não jogar a público. Eu joguei a poucas quantidades de pessoas específicas.
eu fiquei receoso e decidi guardar como prova para minha própria proteção. Eu recomendo vocês também fazerem isso, porque é realmente uma grande quantidade de mentiras que elas inventam para prejudicar o homem de maneira totalmente inconsequente. Então eu costumo guardar, mas verbalmente eu tentei alertar outras pessoas, outros caras, para como posso dizer, ter ideia do que ela é, essa garota em específico. Decidi também gravar esse vídeo porque eu vi o vídeo do Fúria e Tradição, dele contextualizando a parte daquela conta do Instagram e de algumas histórias que ela tinha, histórias anteriores ao Beta da Montanha, e bateu certinho com a garota que eu tinha gostado antes. Não é a mesma pessoa, obviamente, mas eu fiquei impressionado com a similaridade. Eu não duvido que existam outras garotas, com essa mesma personalidade, com esse mesmo trejeito, com esse mesmo modus operandi. Então eu peço para vocês tomarem cuidado e olharem os sinais, pois essas garotas são realmente maldosas, são as desgraçadas total, e após elas fazerem essa maldade, e se você se frustrar, ela vai rir de você. Assim como a Tayane deu uma cagada total para a situação do Beta da Montanha, isso não vai ser diferente com vocês, assim como não foi diferente comigo, dentre outros. Gostaria de alertar também que essas garotas, elas têm total noção do que estão fazendo, elas são bem autodestrutivas e elas vão usar as armas que têm para conquistar e prejudicar a maior quantidade de pessoas possível. Ela vai usar as táticas de sedução, etc, etc. Sedução diretamente ou indiretamente. E quando você cai nessas táticas delas, você basicamente perde. Ela vai te tratar de maneira péssima, pois já conseguiu o que ela queria. Talvez eu faça um compilado de mentiras femininas parte 2, porque é realmente muita coisa. A Tayane, como vocês bem podem ver, ela não é uma 10/10, mas ela se enquadra naquele, como posso dizer, naquelas garotas que não tem um rosto muito bonito, mas o corpo dá pra passar. Inclusive ela tem sim um corpo bonito, e com isso já é suficiente para um monte de beta ir atrás dela. Tanto que no último vídeo postado dela, ela voltou a fazer trilha e foi com mais um monte de beta atrás dela, mesmo depois daquele caso. Isso é bem, como posso dizer, é chocante, é bem chocante, porque eles acompanharam ela mesmo após aquela situação. Isso é quase um meme, e isso é muito vergonhoso para eles, mais para eles do que para ela, mas não tem jeito, é os beta, não tem jeito. Ao contrário do Beta da Montanha, eu julgo sim esses caras, porque esses sim sabem o que ela é, depois desse caso todo. Mas nem isso foi o suficiente para diminuir a betagem deles. Inclusive um deles, que estava no vídeo, defendia ela com unhas e dentes, para vocês verem como são as coisas. Não dá para competir com o poder de uma mesmo se for de uma garota mediana. Mas tomara que eu não zoe a situação depois de falar isso, mas felizmente, a população e a mídia ficou contra ela, pelo menos a maior parte, porque isso não é algo normal, como eu comentei anteriormente. Ela disse que vai postar alguns prints para tentar comprometer o Roberto, mas isso não faz o menor sentido, porque sim, ela deixou ele lá. Tem várias provas em relação a isso, provas essas nos próprios vídeos que ela gravou na montanha, então isso não faz um sentido nenhum. Isso me lembra a Haluka, quando disse que ia provar algumas coisas e no final não provou nada, só tentou angariar mais mídia, então provavelmente isso é a mesma coisa. Outra coisa, teve uma clara mudança de postura do Roberto, da primeira entrevista que ele deu para a última. Então eu penso que, ou melhor, eu penso em duas coisas que podem ter acontecido. Ou ele teve um clarão de consciência um pouco antes de dormir em relação ao que ela fez e a gravidade da coisa, ou alguém chegou para ele, provavelmente isso aconteceu bastante, e avisou e deu um sermão, ou pelo menos explicou exatamente o que aconteceu e as coisas que ela falou depois. Então ele teve uma mudança de postura, o que acarretou naquele último encontro dos dois. Para vocês verem que sim, tem salvação pro Beta, mas só se tiver pelo menos uma pequena rede de apoio, porque elas são mais sagazes em fazer esse tipo de maldade, e algumas delas são tão perigosas que são um perigo para outras mulheres, assim como ela é
para aquela garota que ela tá tentando copiar todos os trejeitos, até tatuagens, fotos, provando assim que tem casos que são mais perigosos do que outros. Então é isso aí, pessoal, espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de deixar um like e um comentário se tiverem alguma opinião. Aceito também temas de vídeo nos comentários. E espero também que vocês fiquem ligados, que a coisa só vai piorar. Então é isso aí e até a próxima.